Eu sei que se você está assistindo esse vídeo aqui, você sonha em um dia viver de renda dos teus investimentos. E foi pensando justamente nisso que eu resolvi trazer um plano de 3 passos para você fazer um por um e alcançar o teu plano de viver de renda de forma muito clara. Fica aqui nesse vídeo comigo que eu vou te mostrar isso tudo a partir de agora. E antes de tudo isso, se você já é clubista, não esquece de deixar o like aqui embaixo desse vídeo, isso é importante pra caramba. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar todos os conteúdos do Clube do Valor e não perder nada. Bora pro conteúdo! Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, deixa eu me apresentar antes. Eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro certificado CFP e sou especialista em dividendos aqui no Clube do Valor. Inclusive, você tá vendo meu Instagram aqui embaixo, me segue aqui que eu falo de investimentos todos os dias sobre isso lá. Vamos trocar uma ideia, manda inbox pra mim que eu quero falar com vocês. E aí você leu o título desse vídeo aqui, né? Um plano de 20 minutos para você viver de renda e investir em ações. Se você gosta de investir em ações, se já investe, se tá pensando em investir, muito provavelmente você deve estar pensando algo do tipo: mas agora eu preciso descobrir quais são as melhores ações para eu montar uma carteira bem diversificada que me dê boas rentabilidades ali no mercado de ações. E sim, isso é muito importante. Você vai precisar ter uma estratégia clara de como selecionar essas ações para colocar na sua carteira. Mas eu vim aqui nesse vídeo te dizer que, mesmo que você tenha uma belíssima estratégia, mas se você não tiver um plano financeiro muito robusto por trás dessa estratégia, nada disso vai funcionar. Quer ver um exemplo prático disso aqui que aconteceu esse ano? Olha o que aconteceu com as ações da Magazine Luiza, por exemplo, do começo do ano para cá. Quem comprou as ações da Magalu ali no começo do ano chegou a ver o seu dinheiro desvalorizar em 70%. Então o cara ficou somente com 30, investiu R$100, ele só ficou com 30 em um determinado momento desse ano. Só que se você aumentar o prazo da mesma empresa, da Magazine Luiza, e agora a gente olhar para a Magalu ali, desde 2011 até agora, ou seja, um prazo de mais de 11 anos, a gente vê que por mais que ela tenha subido e descido várias vezes, até com quedas muito fortes, ainda assim a ação está num patamar positivo perante quem investiu lá atrás. Aí eu pergunto a você, o que é que você acha que aconteceu com muitos investidores que investiram na Magazine Luiza somente naquele momento da bolsa de 2019, 2020? Todo mundo falava que as ações da Magazine Luiza valorizavam muito e tal. Imagina o que aconteceu com esse pessoal agora, que as ações caíram muito. Então, de fato, quando a gente olha para o longo prazo, a tendência é que a gente veja muito mais rentabilidades positivas. E aí eu vou deixar um dado para te confirmar isso aqui. No curto prazo, existem estatísticas de que o mercado, dentro de um dia, ele tem mais ou menos 50% de chance de se valorizar. Ou seja, completamente aleatório. Se a gente aumenta esse período para um ano, dentro de uma janela de 12 meses ali, o mercado tem 60% de chance de se valorizar naquele ano. Já se a gente olha para uma janela de 10 anos na bolsa, a gente vê que 88% das estatísticas mostram que a chance é de valorização. E aí a gente chega no auge do investidor de renda variável. Num período de análise de 20 anos, quem investe em ações nunca perde dinheiro. E é isso que eu quero deixar você, investidor, muito tranquilo, para dormir sabendo que o teu plano de viver de renda vai acontecer, com certeza, caso você faça o que tem que ser feito. E aí, é por isso que eu vou te mostrar as 3 etapas de você chegar lá. Primeiro passo que eu quero te mostrar aqui é que você, como investidor, tem que entender que todos os investimentos que você faz, ele tem um objetivo específico a ser realizado. Imagina que teu dinheiro funciona com base em caixinhas. Então, para cada caixa, vai uma parte do teu dinheiro e cada uma das caixas é um objetivo, um sonho que você quer realizar na sua vida. Casamento, viagem internacional, trocar de carro, viver de renda, cada um desses é um objetivo que requer uma caixinha de acúmulo de patrimônio diferente. Sabendo disso, eu vou te pedir que para esse vídeo aí agora, tira 2 minutinhos para você escrever num papel aí do seu lado quais são os 3 maiores objetivos que você tem para realizar, que vão precisar de dinheiro. Beleza? Pensou? Terminou? Agora a gente vai dar um prazo para cada um desses planos. Quando é que você quer realizar cada um deles? É aqui que entra o que a gente chama de plano 15+. Você vai definir quais são os seus objetivos que você quer realizar nos próximos 12 meses, ou seja, daqui a um ano, os planos que você quer realizar até 5 anos e os planos que você quer realizar em mais de 5 anos, ou seja, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O plano 15+, vai te ajudar a entender aonde é que você vai investir o dinheiro para realizar cada caixinha ali de objetivo que você tem. Então, como eu te mostro aqui nessa imagem, para planos de até um ano, você vai investir sempre em renda fixa de curto prazo. Ou seja, Tesouro Selic ali, o próprio Nubank. Para planos de até 5 anos, você vai investir em uma renda fixa de mais médio prazo. Então pode ser um CDB, um LCI, um LCA. Já nos planos de mais de 5 anos, como o plano
plano de viver de renda provavelmente vai ser para você, aí sim a gente vai começar a pensar em investir em ações aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, em ativos de mais risco. E ó, pelo amor de Deus, não vai pegar o dinheiro do casamento que você quer fazer, da sua lua de mel, da sua viagem com sua esposa e colocar todo em ações. Senão eu vou levar a bronca aqui e a culpa não vai ser minha. Definido o quanto você vai poder investir em ações, agora vamos definir quando você de fato vai atingir o seu plano de liberdade financeira. E o principal, o quanto de dinheiro você vai precisar acumular para isso. Vamos lá para a planilha que eu vou te mostrar isso na prática. Então essa é a planilha que a gente vai usar para fazer o teu cálculo de liberdade financeira, de independência financeira. Você aqui precisa de alguns parâmetros que inclusive são bem pessoais, aqui como a gente chama, ó, variáveis pessoais. Então, por exemplo, você vai ter que dizer qual o seu patrimônio financeiro atual que você já pode investir em ações que vai estar focado para a tua liberdade financeira, para aquela caixinha de liberdade financeira. Quanto já tem de dinheiro ali? Vamos começar de um exemplo que está começando do zero. E aí vamos trabalhar com um exemplo de aportes projetados aqui de R$1.000 por mês nesse plano de liberdade financeira, querendo chegar numa renda mensal de R$10.000 de renda passiva, num prazo de 10 anos. Vamos ver o que é que a planilha diz pra gente. O segundo passo aqui da planilha é estimar uma rentabilidade acima da inflação para a tua carteira de investimentos. Então lembra, isso aqui não adianta você pegar lá a taxa Selic, que está agora em mais de 13%, e colocar imediatamente aqui. A gente precisa abater a inflação dessa rentabilidade. Então a gente sempre gosta de trabalhar com dois cenários. Imagine então uma pessoa que não fez o plano 1.5+ ali e ela, para viver de renda, ela está investindo tudo como se fossem em ativos de curto prazo. Ou seja, num ativo de igual ao Tesouro Selic ali, de 100% do CDI, que tem uma rentabilidade média histórica de mais ou menos 2% acima da inflação. Então vamos deixar aqui 2% acima da inflação como primeiro cenário para viver de renda. E num segundo cenário, vamos colocar uma rentabilidade de 8%, que aí já seria mais puxado para o mercado de renda variável, para o mercado de ações de longo prazo. Aqui a gente já vê uma diferença muito grande no resultado que a planilha dá. Ela mostra pra gente que o patrimônio no cenário 1, a gente precisaria acumular mais de R$6 milhões para ter uma renda passiva mensal de R$10.000 nesse plano que a gente está designando. Já no segundo cenário, se a gente busca uma rentabilidade de 8% acima da inflação, a gente está falando de um patrimônio a ser acumulado de R$1,5 milhão. Então são 4 vezes menos. E aí, ó, se a gente está dizendo que a gente vai fazer aportes mensais de R$1.000 durante 10 anos, isso aqui vai nos levar a um resultado assim, ó. No cenário 1, de rentabilidade mais baixa, ao final de 10 anos você estaria recebendo uma renda passiva de R$219 por mês. Já no cenário 2, no final de 10 anos você está recebendo ali R$1.159 de renda passiva por mês. E aí você pode olhar para mim e dizer, pô Felipe, essa renda passiva aí depois de 10 anos não é suficiente ainda para eu ter meu plano de liberdade financeira, beleza, concordo. Primeira coisa que você tem que fazer quando você percebe isso é vir aqui e mudar alguns parâmetros iniciais. Então, por exemplo, a gente vai trocar de 10 anos para 15. Vamos ver o que é que vai acontecer com isso aqui, ó. Perceba que a gente, no cenário 2, já aumentou mais R$1.000 na nossa renda passiva, só por aumentar 5 anos no plano. Então, veja que loucura que é o juros composto. Durante 10 anos ali, você precisou acumular R$1.000 por mês para chegar numa renda passiva de mais ou menos R$1.100 por mês. Depois disso, com mais 5 anos, ou seja, metade do tempo inicial que você tinha colocado, você já acumula uma renda passiva de mais R$1.000. Então, 10 anos para acumular uma renda passiva de R$1.000, depois 5 anos para acumular R$1.000 de renda passiva, depois vai para 2 anos e alguma coisa e por aí o juros composto vai trabalhando cada vez melhor a seu favor. Quer ver uma coisa aqui? Vamos aumentar para 25 anos esse plano aqui e ver o que é que acontece com as rendas passivas. Aqui, ó, no cenário 2, a gente já mudou para R$5.800. E aí, se por último a gente muda o prazo aqui para 32 anos, fazendo esse aporte de R$1.000, a gente vê que no cenário 2, a gente chega numa renda passiva acumulada ali de R$10.000. E veja que diferença faz saber escolher os ativos, os investimentos que você vai fazer para a sua vida. Se você estivesse investindo só em ativos de curto prazo, para esse plano que é de longo prazo, nesses 32 anos, você teria acumulado somente uma renda passiva de R$885. E eu preciso te lembrar que isso aqui é como se fossem valores de hoje. Lembra que a gente já está abatendo a inflação na rentabilidade. Então, quando você olha para aqui para R$10.000, para R$800, são a valores de hoje, beleza? E você já deve ter visto muito claramente que o teu plano de viver de renda ele tem duas fases. Ele tem a fase de acumulação, onde você só coloca dinheiro, só vai jogando dinheiro naquela caixinha e não tira. É como aquele porquinho que você tinha lá quando você era criança. Só coloca as moedas, velho. Depois de um tempo é que você quebra e pega aquele montante inteiro. Então, esse período de acumulação, você só investe e reinveste seus dividendos e vai fazendo isso
ao longo de alguns anos. Essa é a fase que, após a acumulação, existe a fase de viver de renda dos teus recursos. Vamos para o passo 3, onde a gente vai pensar, poxa, qual é a estratégia de seleção de ações que eu vou ter para colocar, de fato, as melhores ações dentro da minha carteira de investimentos e conseguir uma rentabilidade acima da média? E aí existem algumas formas de você fazer isso. A primeira e mais simples, que eu até sugiro para os investidores que estão começando agora no mercado, é investir de forma passiva no mercado de ações. Então, por exemplo, sabe o índice Ibovespa aqui do Brasil? É o índice que reúne as mais de 74 ações, as maiores empresas negociadas em bolsa de valores aqui do Brasil. Você pode comprar todas essas empresas ao mesmo tempo através de um ativo só, chamado BOVA11. Fazendo isso, você vai garantir que você vai ter a mesma rentabilidade que o Ibovespa vai ter no médio e longo prazo. E aí vamos olhar como é que se comportou o Ibovespa historicamente falando. Nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, a gente puxa desde 1965 até 2022 ali, mais ou menos, a rentabilidade que o Ibovespa teve. E a gente vê que houveram períodos de muita valorização nesse gráfico. Então, por exemplo, ali na década de 60, a gente teve uma valorização de 30 vezes o capital de quem estava investido. Já depois dos anos 2000 ali, essa última faixa de valorização, a gente viu uma multiplicação de 21 vezes o capital investido em ações. Por mais que nesse período a gente tenha visto períodos de queda também. Então lembra do que a gente falou lá no começo do vídeo. Num prazo muito mais longo, a tendência é que ativos de risco eles estejam sempre se valorizando. Aqui a gente tira um dado muito relevante para você fazer seu plano de viver de renda, que é que o Ibovespa ele se valorizou 7% ao ano acima da inflação. Então lembra que a gente jogou 8% lá na planilha. Ainda foi um pouquinho acima do Ibovespa, mas vai ficar muito próximo disso ali. E aí o que é que a gente pensa aqui como empresa e gestora de recursos Clube do Valor? A gente vai buscar sempre desenvolver estratégias de seleção de ações que tenham uma performance acima do Ibovespa, tanto para os nossos clientes que investem dinheiro com a gente, quanto para nós mesmos, para os nossos alunos também. Então, existem outras formas de investir em ação que não só essa forma passiva. Então, por exemplo, aqui no Clube do Valor a gente tem uma estratégia chamada as ações mais baratas da bolsa, que teve uma performance desse gráfico que você está vendo aqui na tela, onde a rentabilidade por ano foi de 27% quando a gente olha da janela de 2000 até 2022, ou seja, um pouco mais de 20 anos ali. 27% ao ano. Eu não estou abatendo a inflação desse cálculo, mas isso aqui vai ficar algo muito próximo a 20% acima da inflação por ano. E aí você pode estar me perguntando, pô Felipe, se existe uma estratégia que entregou mais de 20% de rentabilidade ao ano, por que a gente não joga esse valor lá na planilha que a gente acabou de olhar? E aí é que está o caso que eu preciso confirmar com vocês. A rentabilidade passada ela não é garantia de rentabilidade futura. A gente não tem certeza que isso vai acontecer. Então, o melhor que a gente faz é garantir que o plano da gente vai acontecer, mesmo que a rentabilidade do mercado de ações dos próximos anos, que não tem como prever, seja abaixo do esperado aqui na estratégia. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas que estratégia é essa das ações mais baratas da bolsa? É uma estratégia que foi desenvolvida aqui pelo Clube do Valor, pelo Ramiro Gomes Ferreira, que busca encontrar as ações que continuam gerando um caixa ali das suas operações muito grande em comparação com o seu valor de mercado. Ou seja, as ações que estão com preço muito baixo na bolsa, mas não condizem com os fundamentos da empresa, que continua sendo uma boa empresa, que continua gerando caixa ali para a empresa. Se você quer aprender mais detalhes dessa estratégia de investir nas ações mais baratas da bolsa, eu tenho uma notícia ótima para você. Nos dias 25 e 26 agora de outubro vai acontecer o evento Ações à Prova de Eleições, onde o Ramiro Gomes Ferreira vai estar contigo te ensinando passo a passo de como é que funciona essa estratégia tão comprovada historicamente. O evento é 100% online e gratuito e para você participar é só baixar aqui essa tela, clicar no link que está na descrição desse vídeo, colocar os teus dados pessoais ali e se cadastrar para entrar no grupo de WhatsApp e você receber todas as comunicações oficiais do evento da gente. E se você vai estar lá com a gente junto no evento, me conta aqui embaixo nos comentários, manda um eu vou aqui, só para eu saber que você vai estar lá. Agora só depende de você desenhar todo o teu plano e começar a colocar ele em prática. É muito fácil preencher a planilha no Excel, mas no dia a dia isso não vai ser tão fácil assim. Agora, para te tranquilizar, eu quero te dizer que a gente consegue te ajudar. A gente vai estar sempre produzindo esse tipo de conteúdo gratuito aqui, todo dia com você, para te ajudar nessa jornada de investimentos. Beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos e eu te espero lá no próximo vídeo.